não sei se dá para fazer uma análise dos três, ou eles têm as suas grandes peculiaridades, mas, enfim, como é que você vê tanto o Itaú quanto o Bradesco, o IBB? Assim, olhando, né, a gente também aqui como analista de investimentos, a gente não investe em nenhuma dessas ações, mas eu sinto que claramente o Itaú conseguiu se adaptar melhor a essa realidade, né? Você até citou o caso da Rede. Eu fico imaginando que hoje ela é chamada de laranjinha, né? Eu fico imaginando 10 anos atrás alguém dentro do Itaú falar, vamos chamar a nossa maquininha de laranjinha, né? O cara ia ser defenestrado da sala, né? Uma coisa super antiquada para um banco tão tradicional quanto o Itaú. Então acho que isso também mostra um pouco de uma mudança de cultura ali dentro, né? De se adaptar a uma nova realidade. Mas enfim, como é que você vê e como é que isso se traduz aí na carteira da Mantaro, se você tem alguns dos 3 bancos, enfim? Dos 3 bancos, a gente tem investimento em Itaú hoje. Itaú ou Itaúsa? Itaúsa. Itaúsa? Porque teve uma pesquisa recente aí, o Rosman do BTG soltou um relatório, conversou com várias gestoras do Rio e a turma estava comprando muito Itaúsa, né? Então se expondo em Itaú através da Itaúsa. Para um pouco de frustração recente, porque compra-se Itaúsa porque ela negocia com desconto, porque deveria ser assim, a participação dela no Itaú e de outros investimentos que ela tem. E esse desconto até aumentou de um ponto que já parecia exagerado. Então, assim, o retorno vai ser definido muito mais por Itaú, mas até nesse passado recente até nem foi o melhor veículo, mas assim, acho que para frente tem algumas vantagens nele, nem sem entrar no mérito disso. Então, temos Itaú, nós não temos investimento de qualquer sorte, nem em Bradesco, nem Banco do Brasil. O Banco do Brasil, depois eu entro em detalhes, acho que é até que a gente é mais preocupado, assim, com o que ele pode enfrentar no curto prazo. E Bradesco, assim, acho que está nessa fase de turnaround que, assim, acho que essa virada de mercado que a gente teve de novembro para cá, acho que atrapalhou um pouco o turnaround que o Noronha queria, assim, que está em curso. Acho que o ritmo de melhora vai ser talvez mais lento do que se esperava. Então, resumindo um pouco a posição, nossa visão dos 3. Aí, bem, como a gente tem investimento em Itaú, já revela que a gente tem uma visão mais construtiva. Acho que ali o Itaú fez algumas coisas diferentes dos demais bancos que o habilitam a estar numa posição melhor hoje. Algumas foram escolhas, algumas talvez sejam até escolhas históricas de posicionamento competitivo dele, e outras, assim, boas medidas tomadas ao longo do tempo. Então, algumas vantagens que o Itaú tem. Bem, primeiro, ele já, por construção, tem um perfil de cliente menos arriscado que a média. Ele, em varejo de pessoa física, é muito bem posicionado em alta renda. Entre pequenas e médias varejos de pessoas jurídicas, ele é mais bem posicionado nas maiores pessoas, PMEs, que a gente chama, e que também é um perfil de risco um pouco melhor. E o atacado hoje até, os 2 segmentos, atacado é grandes corporações, é o segmento, ou talvez com melhor rentabilidade que a gente vê hoje entre os bancos, e o Itaú está muito bem posicionado ali. Então essa composição de negócios, esse mix, já é favorável ao Itaú. Outras coisas, você tem, bem, de um lado, ele foi muito assertivo em alocação de capital ao longo do tempo. Na época do governo Dilma, em que ele não via muitas oportunidades de crescer a carteira de crédito dele, ele foi muito agressivo em devolver capital. Mesmo hoje, ele voltou a ter uma devolução de capital para os acionistas, né, o payout, a proporção de dividendos e recompra do lucro devolvido aos acionistas voltou a ser bem alta. Então, de novo, disciplina. Em vez de crescer a qualquer custo, vou devolver o capital em excesso que eu tenho para os meus acionistas. E algumas medidas de alocação de capital, quando foram necessárias, muito boas. A gente falou aqui do investimento em XP, que foi muito bom. Estrategicamente, a rede também foi interessante. Esses foram realmente os mais emblemáticos. Aí um outro elemento, acho que a parte... Bem, outra também. A identificação das várias marcas, dos vários negócios do Itaú foi consolidada na marca Itaú. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma identificação muito clara de rede com Itaú, você tem um banco só, que é o Itaú, para atender vários segmentos. O Bradesco, por outro lado, tentou várias soluções. Você tinha o Bradesco, você tinha o Next, você tinha a Digio, você tinha o Bits, que era uma carteira digital. Eles acabaram consolidando isso, deram uma guinada, mas tentaram uma abordagem diferente. E isso, com o tempo, se provou melhor, porque o que o Itaú fez, em vez de ter vários sistemas diferentes, tentando coisas diferentes, ele tinha um único só que ele tentou melhorar. E que, então, ele tem, digamos, esse mesmo chassi do veículo dele, mais bem preparado, mais ágil para as mudanças, para enfrentar os entrantes. Aí outras medidas, ele foi o primeiro em investimentos, né? Foi o primeiro banco a oferecer plataforma aberta. Ele foi, talvez pelo aprendizado da XP, foi o mais ágil em criar uma rede de assessores internos
para ajudar os clientes, da forma como assessor, os agentes autônomos de investimento da XP o fazem. E aí entra no ponto de cultura. Acho que há um benefício do Itaú de ter uma figura de dono muito clara nas famílias Moreira Salles e Setúbal, muito participativas no conselho e cobrando desempenho. Agora parece até um consenso que isso do Itaú, mas se a gente voltar poucos anos atrás, até no primeiro ano da pandemia, o Bradesco chegou a ter o mesmo lucro do Itaú, se não passou um pouco, e parecia uma janela ali, antes até o atual CEO do Itaú é o Milton Malui. Uhum. Na gestão anterior, foi um momento que o Itaú estava se preparando para endereçar melhor esses desafios desse ambiente competitivo e que não era muito claro a direção que o banco estava indo. Acho que havia até uma preocupação de investidores e analistas. É que agora, acho que eles estão colhendo os frutos do que eles investiram de tecnologia, de mudança de incentivos, de montagem dessas redes de assessores e de capacitação, mas naquele momento não era. Então, e por que isso? Porque você tinha realmente um dono, a figura de donos preocupados com como vamos nos posicionar nesse ambiente de maior digitalização e de vários entrantes. E com isso, eles tomaram decisões duras, inclusive em renovação da diretoria executiva. O Milton, CEO relativamente novo, mas com isso você tem também um grupo de executivos também talvez novos, talvez mais antenados do que seria o contrário, e há essa cobrança. Aí compara isso com o BB, um banco estatal, acho que tem dificuldades por si só, por N outros interesses que precisam ser atendidos, e reguladores, e por aí vai. E o Bradesco, ele tem a figura da Fundação Bradesco, tem famílias que são também relevantes na estrutura, mas dá uma impressão de ser mais uma corporation, que a gente fala no jargão de mercado, não ter um controlador tão definido, ser um controle difuso e de estar mais a cargo dos executivos. E aí, com isso, talvez tenha atrapalhado o Bradesco a tomar as decisões mais tempestivas. Tanto que a gente era muito preocupado, até na gestão anterior ao Noronha. Parecia que o Bradesco, na nossa opinião, ia até bater no muro. No ritmo que ele estava crescendo carteira, né, de imprensa, parecia estar saindo de controle. Quando você fazia os ajustes para entender além do número gerencial que eles divulgam. E agora até estão tentando melhorar isso. Mas eles perderam tempo. Você já tem agora o Nubank no tamanho que atingiu. O Nubank é o segundo maior banco, provavelmente, em volume financeiro e em transações com cartões. Já tão relevante quanto os grandes bancos. E o perfil de cliente dele, como mencionei, né, dadas as escolhas do Itaú, ele é maior em grandes empresas e alta renda. A impressão que dá é que o Nubank ataca especialmente os clientes do Bradesco, comparando 2 a 2, né? Comando 1 a 1, né? O Itaú com o Bradesco. Provavelmente também é Caixa e afins, mas dá a impressão que o Bradesco está mais sob ataque e precisa se mexer mais. Então, existe essa preocupação. Então, já justificado porque você prefere Itaú em relação ao Bradesco. Acho que no mercado tudo tem preço, né? Até Titica tem preço no mercado. Então, acho que o Bradesco, ele pode estar mais barato, mas ele ainda está num momento mais conturbado que o Itaú. Mas você já passou aí da sua preocupação com o BB. Historicamente, a ação do Banco do Brasil já é negociada com desconto em relação aos outros pares por ser um banco de capital misto, né? Ter participação do Estado. Mas a sua preocupação, ela reside por isso ou tem algo a mais no Banco do Brasil? Não, até é mais olhando... vamos lá. Primeiro ponto, eu sou muito preocupado no pico de inadimplência que a carteira agro do BB pode atingir. Esse é um ponto. E também outros fatores que, digamos assim, poluíram os resultados do BB recente, que me levantam a dúvida de qual vai ser a rentabilidade realmente possível do BB numa rentabilidade ajustada de agro e sem ser outros fatores. Aí, vamos agora destrinchar esses 2 pontos. Bem, primeiro, no agro, o BB, a inadimplência do agro tem aumentado e a comunicação do própria diretoria já tem mudado ao longo do tempo em 2 formas. De até onde vai essa inadimplência e o grau de provisões associado a isso. Então, para vocês terem uma ideia, eles estimavam inicialmente uma perdas de créditos gerais do Banco do Brasil no resultado deles em 24 de 27 bi mais ou menos, no mínimo em 24, foi acho que 36 bi. Caramba! E a grande surpresa veio do agro. E você olha na comunicação deles a cada teleconferência, primeiro trimestre de 24, eles falavam de uma acomodação, depois talvez suba um pouco.
Agora, não, realmente, há um problema que eles alegam que são de muitas RJs no agro, e isso talvez demore um pouco mais para se acomodar. Hoje o discurso é que ainda pode ter um pico nesse primeiro semestre para depois arrefecer. E mesmo isso, eu pessoalmente sou cético. Aí por quê? Porque você tem um elemento que eu acho que camufla um pouco esse indicador de inadimplência da carteira agro do banco, que é a carteira prorrogada. Que é essa carteira? É uma carteira de todos os clientes tomadores de crédito do agro, que o banco estendeu prazos antes de se tornar inadimplente, antes de algum atraso, provavelmente porque ele percebeu alguma dificuldade, assim, no interesse de, na teoria, você maximizar o valor para o banco, mas, assim, até que ponto você vai com isso, você empurra embaixo do tapete, empurra o problema com a barriga. Ele viu que não ia pagar, então ao invés de cobrar, ele jogou para frente para... E aí a escala disso é muito impressionante, porque vamos colocar em números. Primeiro em percentual e depois absolutos. A inadimplência do agro hoje é 2,5%. Uhum. A proporção da carteira agro, que é prorrogada, então de toda a carteira agro, o que é prorrogado, dá da ordem de 13%. Aí eu não estou nem dizendo que isso tudo vira inadimplência, não é esse meu ponto. Mas é um ajuste muito fino de se uma parcela disso de fato se torna inadimplente, é um susto muito grande para o que você espera de inadimplência no... Que seja 10% disso que foi prorrogado vira inadimplente, já quase dobrou a inadimplência. Exatamente. E isso viram números muito impressionantes. Porque você pega uma carteira do agro que é seus 350 bi, você tem quase 50 bi nessa carteira prorrogada, e isso em termos do lucro antes de imposto dos bancos, do Banco do Brasil, é quase que o lucro do ano. Assim. Então são números muito, muito massivos. E aí você pode perguntar, mas será que ele já não provisionou isso antes? Será que ele já não atuou de forma preventiva? A resposta não parece, porque um indicador que a gente acompanha em bancos é o índice de cobertura, é o quanto que o banco tem de provisões para o que ele já tem em atraso, naquele momento, atraso acima de 90 dias. Uhum. Então, o banco tem reduzido esse indicador. Então, ele tem menos sobra de balanço, sobra de provisão, porque já existe atraso hoje. E da última vez que o banco reduziu essa carteira prorrogada, foi lá em 2019, assim, se você for olhar esse vale de volta dessa proporção da carteira prorrogada para a carteira total, foi o pico de inadimplência do banco. Ali, a inadimplência do agro bateu 3 e alguma coisa, 3,5%. Só que a escala dessa carteira prorrogada hoje é inédita. Assim, é um gráfico impressionante. Assim, o patamar nunca atingiu... Os valores absolutos acho que seria um pouco... Você trouxe aí nas suas colas aí, só para ter uma noção? Não, eu trouxe... Deixa eu pegar aqui. Pode ficar à vontade aqui. Como é episódio aulinha aí, a gente... deixa eu ver se eu... Mas então, assim, esses 13% são um patamar que a gente nunca tinha visto. Deve estar aqui. Instante. Vamos chegar lá. Aqui. Então, cheguei. Então, você pode ver. Então, aqui, nessa curva vermelha, é em proporção da carteira. Então, você vê, o pico de agora é inédito. Esse gráfico é desde 2014. Uhum. Então, isso assusta. E aí, se compara a curva azul, essa proporção, com a inadimplência. O outro aumento de acomodação teve esse pico na carteira de agro. E agora você atinge um patamar inédito. Então, assim, eu não tô nem... Depois manda esses gráficos aí, acho que quem for acompanhar o episódio, a gente compartilha. Manda lá no contato@mmakers.com.br pedindo os gráficos aí, eu respondo com esses gráficos aí do BB, que é bem interessante esse aí. Esse aí é histórico desde 2014? Desde 2014. E aí, de novo... Porque assim, mesmo para quem não entende, é um movimento... exponencial aí pra cima. Né? Não, e aí... Então, isso é o factual do número que já gera alguma preocupação. E aí tem um outro lado, que é como a gente interpreta a realidade do tomador de crédito agro do BB. Uhum. O que aconteceu? Você teve ali no pós-pandemia um boom de rentabilidade dos produtores. Tiveram margens recordes históricas. Aí eu até peguei isso, tem a Inbeagro, uma consultoria de agro, faz esse acompanhamento. Em produtores de soja chegaram a ter a margem de quase 60%, assim, margem mesmo, receita menos custo. Essa margem depois caiu para abaixo de 40%, 30% e alguma coisa, agora está até retomando. Até vejo gente construtiva com o Banco do Brasil dizendo, não, mas esse ano vai melhorar a margem do produtor. Verdade, de um ponto
muito menor. E isso não conta toda a história. Acho que essa é muito mais a foto do que o filme. O filme você teve um boom de renda do produtor rural e de rentabilidade. E que tipo de decisões, aí não digo nem só o produtor, a cadeia do agro tomou de investimentos naquele momento. E que tipo de excesso isso gerou? Que tipo de ressaca isso pode ter gerado no sistema? E acho que os números que eu mencionei anteriormente do Banco do Brasil indicam um pouco isso, que pode ser uma ressaca grande. Aí, de novo, eu não estou nem com a posição... Eu não estou apostando que o Banco do Brasil vai cair. Eu só demonstro preocupação que eles podem estar com a barriga esse problema. E onde que pararia a rentabilidade do Banco do Brasil depois disso? Então, esse é um lado. O outro, que também é outro empurrão de barriga, com a barriga, você tem uma parcela não desprezível da receita do Banco do Brasil, são resultados que o Banco do Brasil tem com o superávit da Previ. O que é Previ? É o plano de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Uhum. Então, quando você tem ativos nesse fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que são muito mais do que os compromissos que ele tem com esses aposentados, isso gera um superávit. Então, o Banco do Brasil tem duas receitas associadas a isso. Em uma delas, uma é um estoque de superávit que foi reconhecido e que gera uma receita ao longo do tempo. O outro é um reconhecimento parcial do superávit corrente. Tudo bem? O que aconteceu? Para você mensurar esse superávit, depende de premissas de expectativa. De quais serão esses compromissos e qual vai ser a rentabilidade dos seus ativos ao longo do tempo. Com a alta de juros, isso tem dois efeitos. Né? De um lado, você tem o valor presente, né? Quando você pega os compromissos que você tem futuros e você desconta uma taxa de juros maior, vem menor. Vem menor, isso naturalmente aumenta o superávit. Mas do outro, que a gente viu, inclusive em vários mercados, com a alta de juros, você tem uma queda no preço dos ativos. Então, isso, por outro lado, gera um desbalanceamento. Só que isso, assim, contabilmente, é algo que você consegue acomodar com as premissas que você adota. À medida que os juros foram aumentando, o Banco do Brasil, ele aumentou a expectativa de taxa de desconto dos compromissos, beleza, diminuiu o valor presente disso, mas também aumentou a expectativa deles de rentabilidade futura com os ativos. E não necessariamente deveria ser 1 para 1 isso, depende da composição da carteira. Em particular, a parte relevante da carteira de investimentos da Previ até ações da Vale. Eu não estou nem entrando no mérito, eu não tenho opinião nenhuma sobre quão barato está ou não a Vale. Só que não deveria ser uma relação tão mecânica, ainda mais uma empresa exportadora de commodities. Exato, ela não tem uma correlação com a Selic. Né? Então isso chama atenção, isso incita a impressão de alguma suavização e permite ao Banco do Brasil, talvez, estar oferecendo receitas ainda extraordinárias advindas disso. Então isso é uma coisa. Além disso, o resultado dos bancos tem sido poluído. Tem trimestres em que ele paga menos imposto de renda do que o que analistas esperariam. Em 2023, o resultado foi muito poluído pelo Patagônia, que é um banco argentino controlado pelo Banco do Brasil. Então, o que acontece ali? No período hiperinflacionário, recuperando aqui o que a gente comentou até de Brasil, na hiperinflação da Argentina, o Patagônia estava com rentabilidade super elevada. E isso atingiu montantes absolutos tão grandes que até chamavam atenção nos números do Banco do Brasil em si. Isso até tem se acomodado, mas assumiu uma relevância inédita. A gente pensa em 23, é um pouco menos de 4, mas ainda relevante. Então, assim, fica a minha dúvida de qual vai ser a rentabilidade que o Banco do Brasil vai entregar em 25 eu não sei até que ponto a gente vai ver só isso, talvez depois da eleição de 26, talvez num ajuste do banco em 27. Uhum. Eu até acho... aí pode ter uma pergunta, poxa, se você tem tantas preocupações, por que você não está apostando contra? Porque eu não sei nem se assim, para investir, a gente tem muita essa preocupação, inclusive na Mantaro, a gente pensa muito qual o jogo naquele momento, especialmente naquela ação. Eu não sei se o jogo do Banco do Brasil é esse hoje. Acho que pode ser um jogo muito mais de o que pode ser esse banco num eventual novo governo. Aí entra numa discussão de... exatamente o que eu ia falar. Assim, a palavra do trimestre, né, não gosto de usar o nome do Tarcísio, mas aqui chamaram de Tarcísio Trade, mas seria uma mudança de governo que pode ter em 2026, um nome mais arejado, mais à direita, então pode ser o Tarcísio, Ratinho Júnior, quem for ali, mas traria uma descompressão no risco no mercado, né? A bolsa poderia subir, dólar cair, curva longa cair, e aí empresas como o Banco do Brasil, que tem essa conexão com o governo, podem se beneficiar, né? Então, até
o micro pode dar certo ali no short, mas o macro acabaria puxando para cima, né? Justamente. E aí, assim, até... Porque acho que quem hoje, até inclusive, faz esse investimento em Banco do Brasil com essa expectativa, o que tem a favor? O patamar de lucro pode continuar elevado por um tempo, na ausência desses ofensores que eu mencionei. Então, com isso, você tem realmente dividendos que você recebe de forma expressiva, porque o Banco do Brasil negocia seus 4 vezes lucro, 40% desse montante de lucro volta como dividendos. Então, você tem um carrego de 10 tanto do valor do banco que você recebe todo ano. Então, se você não tiver um grande defensor para o patamar de lucro cair, a tese de carrego mais reprecificação no cenário eleitoral tem seu mérito. Aí eu acho que pode ter um risco desse carrego não ser... As pessoas esperam no fundamento, mas, de novo, a gente talvez só descubra isso, se eu estou certo ou não, também a gente só descobre em 2027. E como o preço acaba sendo muito importante numa tomada de decisão, só estava dando uma telada aqui enquanto a gente está gravando, comparando o Banco do Brasil com o Bradesco, né? Nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil ainda sobe 9%. No ano está subindo 20%. E o Bradesco cai 3% nos últimos 12 meses, né? No ano sobe 13%. Né? Então, mesmo com todos esses problemas, o Bradesco ainda está em queda nos últimos 12 meses, mas o Banco do Brasil está com até uma alta considerável. Você acredita que o mercado não está olhando muito para isso do Banco do Brasil? Como é que estão as estimativas de lucro suas em relação ao mercado? Olha, essa é uma questão curiosa. A minha expectativa de lucro do Banco do Brasil, do que eu acho que ele deveria entregar, é razoavelmente abaixo do consenso. Só que a dificuldade nisso é a seguinte, é que uma instituição financeira, você tem várias linhas de balanço e resultado que são muito subjetivas em como você reconhece. Então, com isso, assim, é muito difícil eu cravar que o resultado de um banco vai ser X ou Y se ele quiser usar de algum mecanismo de reverter provisões ou mexer alguma premissa. Então, do que eu acho que é o lucro potencial do Banco do Brasil, eu acho que é realmente abaixo do que as outras pessoas acham. Mas isso quer dizer que a minha previsão do lucro para esse ano vai estar certa? Eu acho que não é muito por aí. Então, esse é exatamente um ponto. Então, na ausência desses ofensores realmente impactando e sendo reconhecidos, não deve ser muito... Eu chutaria que o banco deveria ficar próximo do que ele se compromete. O banco tem um guidance, uma previsão que ele divulga publicamente para os investidores de lucro para esse ano. Então, acho que ele vai fazer o possível para entregar, até porque tem um alinhamento disso até com o governo. Quanto maior o lucro, maior o pagamento de dividendo, melhor o fiscal. Então, agora o governo percebeu que dividendo é bom, né? Porque por muito tempo criticou os dividendos da Petrobras. Agora, só me lembrei de um ponto no Bradesco, que você mencionou até que ele não vai muito bem esse ano, que remete até à analogia que eu fiz quando eu falei mais cedo de créditos tributários e dinheiro, que a pessoa física que tem crédito de consultas médicas e outra sim, que não. Que vale menos que dinheiro. Esse é parte do problema, assim, nem todos os patrimônios líquidos são feitos iguais. Então, quando você olha o do Bradesco, você tem hoje que uma parcela relevante disso são créditos tributários. Então, o que é isso? O Bradesco teve... porque assim, a pergunta que a gente acabou não respondendo sobre o Bradesco, eu entendi que o Itaú é o que você mais gosta. Eu entendi que o Banco do Brasil talvez seja o que tem mais... Talvez algumas coisas ali no armário que podem preocupar os investidores. Agora o Bradesco, ele tá barato ou é aquela armadilha do barato que pode ficar barato por muito tempo? Bem, eu vou dar os prós e os contras, porque como a gente não está posicionado, acho que é uma reflexão muito mas já presente. Meio que responde que se tivesse tão barato assim, você terá composição, né? Vou falar do lado do porquê que pode estar, depois eu falo da parte do porquê que pode ser armadilha. O porquê que pode estar, eu até já toquei nos dois elementos. Primeiro, você pode dividir de forma didática o Bradesco em 3 negócios: seguros, varejo, atacado. Em seguros, é um negócio que eles divulgam, rentabilidade elevada, muito boa. Atacado, você tem referência disso de outras empresas listadas, também tem rentabilidade muito boa. Então, o negócio atacado do Itaú, o BTG vai muito bem, obrigado, e por aí vai. Então, dá para segmentar o problema do Bradesco em varejo, e assim, é tão ruim, vamos colocar em números, né? Se a rentabilidade do seguros é acima de 20, do atacado de empresas parecidas está 25, 30, e o Bradesco está entregando uma rentabilidade entre 10 e 15, imagina então, quanto tem... O varejo deve estar muito ruim. Deve estar muito ruim. Então, dado isso, você tem um problema concentrado diagnosticado. E aí entra na questão
se o Bradesco consegue endereçar esse problema. Mas se você tem um diagnóstico claro, se não é um problema, não tem um contágio em toda a operação do Bradesco, pode não ser um problema insolúvel. E, em particular, você pode ter uma questão muito cíclica acontecendo ali. Então, a carteira do Bradesco é uma carteira de perfil de risco maior do que, por exemplo, o Itaú. São mais clientes de baixa renda. Entre PMEs, são PMEs menores. Entre pessoas físicas na média de renda menor. Então, ele ainda está vivendo um pouco essa ressaca do que foi o outro pico de inadimplência que ele teve. Então, isso, aos poucos, pode ser limpo. E também, aos poucos, aí entra outro ponto importante, você pode ter o benefício de medidas que estão sendo tomados por essa gestão, de endereçar o custo de serviço de varejo e de ter uma rentabilidade melhor ali mesmo. Então, esse é um lado. Então, se você resolve uma perna dessas três, talvez tenha um banco normalmente rentável. Mas aí, o que são gargalos para isso? Então, aí entrando um pouco no lado ruim. Bem, primeiro, você tem que ter um trade-off entre o crescer e ser rentável. O Bradesco hoje está numa situação de capital bem apertada. O que é o capital? Assim, o que a gente remete a capital é o índice de capital, é a proporção de capital dos acionistas em relação ao capital de terceiros, né? que o banco carrega. Então, isso tem uma medida mínima exigida para, de novo, evitar muita alavancagem. O Bradesco ele tem tido resultados de rentabilidade não tão alta, e isso é o gerencial que ele divulga. Mas como o patrimônio líquido dele tem evoluído é até abaixo disso. O que eu quero dizer com isso? O patrimônio líquido, numa conta aproximada, deveria ser patrimônio mais o lucro daquele ano, menos dividendos pagos. E aí tem uma tecnicalidade contábil que tem outros resultados abrangentes. Esses outros resultados abrangentes do Bradesco têm sido detratores e em alguns resultados há um descompasso entre o lucro gerencial que ele divulga e o contábil mesmo. Então, com isso, ele tem consumido esse capital e ele está muito próximo, talvez um patamar mínimo ali. Então, o que ele vai fazer para continuar crescendo? Ele precisa, talvez, recuperar a rentabilidade muito rápido para voltar a crescer. Então, esse problema no varejo vira ainda mais urgente. E aí eu volto no ponto da qualidade nem todos os patrimônios são feitos iguais, tem tanta qualidade. Se o Bradesco tem muitos créditos tributários, ele não tem muito. Esse capital dele tem uma qualidade pior. Então, quando a gente olha hoje, assim, inclusive se armadilha, a gente pode olhar em múltiplo de lucro, né? O valor do mercado dividido pelo lucro do banco. Ele parece ter muito desconto para os outros bancos. Mas se você olha pelo valor patrimonial, ele, inclusive hoje, para um patrimônio tangível, né, um patrimônio tirando o que são esses créditos que não são monetizáveis, assim, tão imediatamente, ele é talvez o valor do múltiplo do Itaú. Numa situação mais desafiadora. Assim, e ele merece ter desconto porque ele hoje negocia com retorno abaixo do custo capital. Como é que funciona isso, né? Talvez explicando para quem é mais leigo em finanças. Você investe um patrimônio, o seu valor de mercado, se você consegue pelo menos ter um retorno com custo capital, deveria ser valor de mercado igual ao patrimônio, uma vez, essa razão. O Bradesco tem entregue retorno abaixo disso, e então isso já justifica ele ficar com desconto a esse valor patrimonial. Vale menos que o patrimônio. Então, assim, o nível já é um problema, e o ritmo que ele vai retomar, dados os desafios que a gente falou de competição, assim, pode atrasar ainda mais isso.